Capítulo 285, Sala de Operação 2. Fora. Eu preciso de comida para evoluir, Gadorf rosnou. Você realmente é um idiota, o mestre suspirou. Ataque bestas mágicas e monstros evoluídos o matarão. Ataque humanos e magos fará o mesmo. São muitos enquanto você é um. Não é particularmente brilhante nisso, Gadorf rosnou, mas não respondeu. Ele sempre escolheu os humanos porque tinha medo de conhecer os monstros evoluídos. O Wyvern sempre considerou os humanos o elo mais fraco, mas seus magos falsos quase o mataram várias vezes. O mestre era um humano e um mago falso, mas o derrotara sozinho. Essas palavras feriram profundamente o orgulho de Gadorf, mas sua verdade era inegável. Este laboratório custa dinheiro. Dar-lhe poder me custa muito dinheiro. Este não é um conto de bardo, onde você obter riquezas simplesmente graças à caneta do escritor. Se você quer sua comida e se safar, se quiser seu ouro, você tem que ganhar. O mestre ensinou-lhe como alimentar-se apenas dos fracos e pobres, daqueles cujo desaparecimento não causaria alarme, senão exigia celebração. O mestre também mostrou a Gadorf como alterar sua força vital para assumir uma forma humana. Era algo chamado escultura corporal. Por último, mas não menos importante, o mestre o apresentou ao submundo do crime. Alguém como Gadorf, capaz de abrir portais ilegais cruzando centenas de quilômetros ao mesmo tempo, graças às suas matrizes, transportar pessoas e contrabandos, era uma máquina de ganhar dinheiro. Drogas, fugitivos, bens roubados, não havia nada que Gadorf não pudesse passar despercebido pelas fronteiras do reino Grifon. Até algumas das famílias nobres mais poderosas usavam seus serviços para proteger seus membros em perigo, como a ex-diretora do Grifon Relâmpago Linha ou Arquimago Lucart. Graças a seu apoio e proteção, seu império criminoso havia crescido com o tempo. Os relatórios sobre suas atividades eram constantemente encobertos ou subestimados se fosse impossível escondi-los. Às vezes, figuras importantes da sociedade humana usavam para se livrar de oficiais excessivamente zelosos, como o Capitão Ierna, ou para afastar seus rancores dos olhos da coroa, como no caso de Lit. A execução de Ierna já estava agendada, a de Lit era apenas a cereja no topo do bolo. Uma oportunidade para matar duas pragas com uma pedra. Gadorf precisava de comida, eles precisavam de um assassino, era uma situação ganha-ganha. O Wyvern se entregou com prazer a esses favores. Ele conseguia magos poderosos para se alimentar, juntamente com enormes somas. A única nota amarga era que metade de seus lucros terminava nos bolsos do mestre, para financiar suas pesquisas. Eu já teria adquirido um tesouro digno de um dragão, se não fosse por essa sanguessuga. Gadorf odiava compartilhar, mas o mestre o mantinha preso. Um único Eldritch foi suficiente para persegui-lo até o canto mais escuro de Mogar e derrubá-lo como um cão raivoso. Enquanto Gadorf avaliava suas perdas, observando seus tesouros ferverem e seus móveis inestimáveis se transformarem em cinzas, Lita estava de volta à sua condição de pico. Onde diabos estão os reforços? Ele não tinha ideia de que aqueles enviados em seu auxílio não apresentavam ameaça a Wyvern, nem que eles haviam sido enviados para o endereço errado. Uma mão lavou a outra e ambas as mãos lavam o rosto. Quem sobrou? Entre a fumaça e as chamas, era difícil para Lit ver. Graças à magia do ar, a respiração não era um problema. Você, vermelho, o capitão, o sargento e os únicos dois membros de cor laranja da unidade. Suspeito que o Wyvern tenha feito isso de propósito. Respondeu Solos. Não, Sherlock. Nós devemos ser o curso completo dele. Hora de dar tudo de si. Lit realmente tinha vários planos de ataque, mas nenhum do seu gosto. O Wyvern era maior e mais forte que ele. Entre o sopro de fogo e a cauda terminando como uma extremidade semelhante a uma garra, Lit foi tentado a amaldiçoar a injustiça da partida. Poderia muito bem ter uma vassoura na bunda dele, para que ele possa varrer o chão e chutar minha bunda ao mesmo tempo. Lit se concentrou no anel de Solos, fazendo crescer até cobrir toda a mão direita. Agora parecia uma luva de pedra com uma pedra amarela brilhando no centro das costas da mão.
Então, ele usou a magia da escuridão para cancelar sua presença e a magia do fogo para espalhar a fumaça enquanto a tornava mais espessa. Graças à visão da vida, Lit podia facilmente ver Gadorf fumegando e circulando em volta dele, esperando o momento de atacar. O Wyvern continuou girando a cabeça, cheirando o ar em busca de sua presa. A matriz impediu sua percepção de mana. Gadorf com certeza teria deixado vivos os corretos, mas não conseguiu identificar sua localização exata. Ele tentou várias vezes extinguir o fogo e limpar a fumaça, mas alguém estava se opondo a ele. Eu poderia forçar o meu caminho, mas isso poderia ser algum tipo de armadilha. A resistência que ele sentiu fez manter o controle sobre o ambiente em chamas, um cabo de guerra de força de vontade. Para prevalecer, Gadorf precisava se concentrar. Tal foco diminuiria sua consciência do ambiente. Estou pensando demais. Não tenho nada a temer de alguns humanos fracos e crianças ilesas. Lit sentiu seu aperto sobre a fumaça enfraquecer e sorriu. Ele é um desperto, caso contrário, a fumaça não atrapalharia seus sentidos. Finalmente, uma boa notícia. No momento em que o ar se dissipou, Lit bateu. Ele avançou em direção às costas expostas do Wyvern, suas mãos pulsando com eletricidade. Gadorf teve séculos de experiência em batalha. Assim que cheirou vestígios de ozônio no ar, ele reagiu aumentando seus reflexos com a fusão de ar. Seu rabo chicoteou na direção de Lit com o ferrão de osso apontado para o ombro. O ritual exigia uma presa viva, saudável. Lit sacou a espada do guardião do último segundo, fortalecendo-se com a fusão de fogo, ar e água. A aparição da espada pegou Gadorf de surpresa, enquanto os movimentos de Lit trouxeram choque completo para ele. Eles eram muito rápidos, deixando sem espaço para se esquivar. Forte demais, cortando suas escamas, carne e ossos como uma faca quente faz com manteiga. Muito fluido, permitindo que seus braços se movessem para cima e para baixo como uma cobra deslizando, amputando um pedaço de carne após o outro. Quando Gadorf conseguiu puxar a cauda para trás, metade dela já estava pintando o chão de vermelho. Meu rabo! Como? Por quê? Se Lita cortasse uma vez, recolocar as duas partes cortadas seria um pedaço de bolo. Agora, as únicas opções da Wyvern eram coletar e recolocar as peças uma a uma ou regredir a cauda. A última solução deixaria Gadorf esgotado. Ele não se atreveu a se deixar mais exposto a uma espada tão cruel. Por quê? Normalmente Lit não falava. Desta vez, ele sabia que seu oponente estava ficando mais fraco a cada segundo por causa do sangue jorrando da extremidade amputada, enquanto ele era autorizado a usar o revigoramento, sua energia era infinita. Porque isso não é uma luta. Esta é apenas outra sala de operações. Ele infundiu o guardião com magia das trevas, cortando os pedaços da cauda novamente. E eu sou só um curandeiro. Lit provocou o Wyvern com sua espada, enquanto a carne apodrecia a uma velocidade visível a olho nu. Maldito seja! Gadorf atacou com indignação, seu sangue fervendo de fúria, seu ódio assumindo forma física, envolvendo como uma armadura de fogo vivo. Vermelho e os membros sobreviventes da equipe não podiam acreditar em seus próprios olhos. Nada do que estava acontecendo fazia sentido. No entanto, o próximo passo de Lit superou tudo. Capítulo 286, Luz e Escuridão 1. Desde sua primeira e única briga séria com o Protetor, quando ele ainda era criança, Lit havia aprendido uma lição importante. Seja de frente para um dos bosques dos reis do Travo, uma abominação, um monstro evoluído ou um valor, ele sempre se apegou a ele, nunca permitindo que seu orgulho o cegasse. Mesmo com um corpo melhorado, apesar de todas as mudanças que experimentara após os recentes avanços, Lit nunca se permitiu esquecer que era apenas humano. Havia inimigos cuja fúria e selvageria ele não conseguia igualar, por mais que quisesse. Em vez de atacar às cegas, como exigia sua raiva, como seu oponente estava fazendo, Lit manteve a mente fria enquanto seu núcleo de mana queimava com poder. Ele teve que jogar de maneira inteligente, corroendo a força de seu oponente até que as mesas girassem. Gadorf nunca esteve tão furioso em toda a sua vida.
Ele havia permitido que um filhote humano simples o mutilasse. Com sua carne agora podre, recolocar os pedaços era impossível. A única opção que lhe restava era voltar a crescer. Essa foi a razão exata pela qual Lid fez isso. Ele é mais rápido e mais forte que eu, mas sem o rabo, seu equilíbrio está em todo lugar. Não importa se ele prefere manter suas energias e balançar como um pato ou se curar e esgotar suas reservas. De qualquer maneira, ele está morto. O toco havia parado de sangrar, mas Gadorf não estava acostumado a se mover, muito menos voando sem o rabo e em um espaço tão confinado. Para manter o equilíbrio, ele acabou torcendo o corpo várias vezes, tocando as bordas da matriz com consequências catastróficas. Toda vez que o conjunto e o feitiço destrutivo que o envolvia colidiam, ambos perdiam parte de seu poder, enquanto ondas de dor invadiam o corpo do Wyvern. Lid facilmente desviou da investida com alguns passos laterais. Quando a asa esquerda passou alguns centímetros dele, ele cortou com as duas mãos. A lâmina cortou o osso leve do braço, lacerando a asa quase todo o caminho até o quadril do Wyvern. O voo curto se transformou em uma queda, batendo contra os altares antes de colidir com a barreira novamente. Uma nova série de feitiços atingiu o corpo do Wyvern, fazendo-o saltar para frente e para trás contra a cúpula de luz como um pinball. Lid e os membros sobreviventes da unidade, até vermelho, estavam jogando tudo o que tinha para prender Gadorf o maior tempo possível. Gadorf estava quase em agonia. A dor fantasma da cauda era ofuscante, sua asa esquerda estava sendo consumida pela magia negra que Lid havia infundido na lâmina, e suas costas estavam chiando como um bife esquecido no churrasco. O pior de tudo era seu orgulho, quebrado como se não acontecesse há anos. No entanto, a dor física o fez sair de sua fúria. O Wyvern estava pensando claramente novamente. Seu instinto de sobrevivência combinado com séculos de experiência em batalha permitiu que ele visse o quão tolo ele tinha sido. Eu realmente sou um idiota. As palavras do mestre ecoaram em sua mente. Pela primeira vez, o Wyvern as ouviu. Vendo que o garoto com a espada estava esperando que ele fizesse algo estúpido novamente, Gadorf respirou fundo. Lid rolou atrás do altar mais próximo, esperando outro sopro de fogo e os outros também. Gadorf canalizou a magia da luz em sua asa, limpando as energias das trevas e curando um membro. Eu já subestimei você, humano. Apesar do tom arrogante, Gadorf não gostou de suas chances. Seu corpo era grande demais para se mover com agilidade dentro do espaço fechado da matriz. No entanto, ele não se atreveu a voltar à sua casca humana. Os feitiços de nível 3 e abaixo mal podiam quebrar sua pele, muito menos prejudicar suas escamas. A espada, porém, era outra questão completamente. Sua forma humana não seria capaz de suportar mais do que 2 cortes de uma arma tão poderosa. Aquele garoto é rápido demais para um humano. Ele poderia ser como eu. Disfarçado. Outra picada atingiu seu abdômen enquanto Gadorf estava perdido em pensamentos. Lid estava mexendo de novo com a matriz, envenenando suas energias e o Wyvern junto com elas. Gadorf interiormente o chegou, tecendo rapidamente uma enxurrada de lanças de gelo enquanto retomava o controle sobre o conjunto ao mesmo tempo. Lid canalizou a fusão de fogo para o guardião, envolvendo-se em uma mortalha de chamas que transformaram o gelo em vapor. Gadorf olhou para a espada com cobiça, antes de se mover instantaneamente atrás de Lid e liberar um novo fluxo de chamas da boca. Omerdalith amaldiçoou interiormente, percebendo que o oponente não só podia usar magia dimensional, mas também verdadeira magia dimensional. Seus instintos gritaram para ele guardar a espada e se teleportar em segurança, uma ação que levaria à sua morte. Portais já haviam falhado com ele antes, não havia razão para acreditar que movimento instantâneo funcionaria de maneira diferente. Além disso, sem a espada, a diferença nas proezas físicas seria incapacitante a uma distância tão curta. Lid cerrou os dentes enquanto suprimia os reflexos musculares. Sua única opção era se esquivar. No entanto, falhou. Suas pernas estavam presas no chão, Lid se viu incapaz de levantar um único pé.
Enquanto as chamas rugiam em sua direção, ele precisava apenas de um olhar para entender o que havia acontecido. A energia da matriz estava envolvida em torno dele como uma trela, bloqueando seus movimentos. Me engane uma vez, que vergonha. Me engane 2 vezes, que vergonha de mim. A matriz é minha. Você não é o único que pode distorcer seus caprichos. Lilith não perdeu tempo imaginando como diabos o Wyvern poderia falar enquanto arremessava a corrente de fogo. Ele canalizou a fusão de água e ar na espada, dividindo o rio de chamas em 2, enquanto gerava uma aura fria para se proteger do calor abrasador. No entanto, ele estava muito perto da fonte deles e a respiração do Wyvern era muito profunda. As chamas da criatura tinham uma intensidade a par do feitiço de fogo de nível 5 que quase o matou no passado. Eles romperam a aura primeiro e a armadura depois, formigando sua pele como milhares de agulhas brancas. O cabelo de Lilith pegou fogo, sua pele estava coberta de bolhas e queimaduras, apesar das múltiplas camadas de proteções mágicas. O Capitão Erna não ficou parado. Ela tentou entrar em contato com o QG várias vezes, mas o sinal estava congestionado. E Erna já havia usado todas as armas que possuía com pouco ou nenhum efeito. Ela só tinha uma carta para jogar. Enquanto os 2 monstros brigavam, ela alcançou o lado de vermelho. Por que você está olhando para eles como um idiota? Faça alguma coisa agora. Ele estava quase congelado de medo, sua mente repetindo o ataque de Balcor em um loop. Você é o soldado. Você faz algo. Garoto, eu só conheço os 3 feitiços que o exército me concedeu. O sargento é apenas um mágico preso no nível 2. Você realmente acha que podemos ajudar? Você é um diretor e estamos presos dentro de uma matriz. Faça a sua função. Vermelho amaldiçoou a si mesmo. Ele havia escolhido um trabalho potencialmente perigoso para se livrar do medo e do desamparo que Balcor gravara em seu coração. No entanto, assim como naqueles dias, ele estava encolhido de medo por trás dos outros. Vai levar tempo. Então é melhor começar agora. Continua no próximo vídeo.